Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Agradecendo o Armando Burdi, que esteve aqui na minha ausência, curta ausência, né? Porque eu viajei na quarta e já estou de volta, né? Pensando numa viagem longa para Detroit, a convite da GM, que estou eu, depois de ter vivenciado Detroit, uma cidade que foi... Desde que o Marquesan devia fazer uma visita a Detroit. Depois de 2 prefeitos corruptos, a crise de 2008, Detroit é outra cidade recuperada, por algumas razões, né, especialmente pela recuperação da indústria automobilística. GM, Ford e Chrysler, né, fizeram muito pela cidade. Parceria público-privada lá nos Estados Unidos. E hoje é uma cidade que está orgulhando os americanos e a própria indústria automobilística, que contribuiu grandemente para essa recuperação. Deputado Sérgio Turra, como é que está o meu nobre amigo aqui? Estou com saudade de ti, Sérgio. Da mesma forma, não é? Mas... do tio, do teu pai. Ah, e ele te mandou um abraço. Ele está acompanhando agora. Exatamente. Nosso presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. E está se recuperando agora de uma cirurgia, mas em breve estará. Exatamente. Você não estranha que não é ele que está vacinando as notas. Exato. Já está alguns dias afastado por problema de saúde. Nos deu um susto, mas graças a Deus está se recuperando, em breve estará de volta. Esse é cerne da raça, né? É cerne da raça, um grande exemplo, exatamente. Meu querido amigo, chegou aqui no Rio Grande do Sul, ganhou o Rio Grande, virou ídolo de todos nós. Um grato amigo, olha, virou um italianucho aqui. O nosso cônsul-geral da Itália, Nicola Pinti, né, que realmente, olha, eu já vivi tantos cônsules que por aqui passaram, mas de todos os países, inclusive, que tem consulado em Porto Alegre, mas estou dizendo isso não é de pôr presente aqui, não é confete serpentina, que nem precisa disso. Obrigado. Mas reconhecendo o trabalho que fizesse aqui. Parabéns, Nicola Pinti, que está nos deixando, né? Infelizmente. É verdade. Sim, vão te devolver para a tua Roma lá. Exatamente. Roma é um time, né? Não podemos ele pedir é para romano ficar. nos 2 sentidos. Romano e romanista. Ficou? Dá para... Vamos pedir. Eu fico hoje aqui. O Falcão foi o rei de Roma, podíamos eleger ele o rei do Rio Grande. Vamos fazer isso, não? Nicola, obrigado pela presença aí. Meu amigo Paulo Sérgio, muito lisonjeado e muito obrigado pelo convite. Lisonjeado pelas palavras, que fico muito gratificado também, realmente. Obrigado. Mas são verdadeiros, sabe? Obrigado. O apreço que eu tenho por ti. Somente estou fazendo o meu dever. O apreço por ti é meu, da torcida do Inter, da torcida do Grêmio, de todo mundo. Verdade. Marcelo Rodrigues, nosso superintendente regional da Ancham, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, pela primeira vez estar presente aqui, então muito obrigado. Eu fiz uma pergunta para o Marcelo antes de descer para o programa. Marcelo, viesse pintado para a guerra? Né? Jamais, estamos aqui em passe e tentando construir de alguma maneira. Não, aqui tem que vir pintado para a guerra. Aliás, o Lênio nem tira a pintura, porque ele vem toda semana e já dorme pintado. Né, Lênio Strang, meu conterrâneo cachoeirense, do Principado de Cachoeira. Porque o índice de reacionarismo do programa tem estado alto e eu preciso estar sempre atento. Aliás, os ataques reacionários. Há quantos anos tu estoca alimentos? Muitos anos. Agora tem até uma. Não, agora com a greve dos caminhoneiros ele não precisou estocar, ele já estava estocado. Já tinha tudo estocado. Combustível, ele tinha 600 litros guardados. Esse estoque é antigo. Eu quase que pedi para ele abastecer na casa dele. Que é isso. É que eu criei um bordão há muito tempo, assim, indignai-vos e estocai comida, que o caos é inexorável. Eu fico imaginando, né? Evidentemente, né? E aí eu fico aqui protegido no meu bunker, né? O meu metafórico, porque até gente mais, assim, liberais e centro-esquerda, como Luiz Coronel, de repente... Centro-esquerda, Luiz Coronel? Toma um caminho... O Luiz Coronel é tarcista. Mais à direita. O Luiz Coronel é tarcista, foi lulista. Ele é meio tipo assim, Omar Ferri, só que o Omar foi para Cuba plantar cana lá para Fidel Castro. Ele não chegou a isso, né? Mas
Então, você Ele vê como teve vontade, viu? Você vê como é um negócio, né? Além dos normais reacionários do programa, como o desembargador que senta aqui, O Genaro, que é o protótipo, né? Um protótipo, né? Aí Luiz Pereira Lima. Luiz Pereira Lima, estou me defendendo e eu achava. Aí tem aliado. Aí Luiz Eu vou ter que responder. começa a atirar. Se bandeou e começa a atirar. E pior, quando você está avançando, você pensa na frente. E aí o cara tira de outro modo. É uma provocação. Eu vou responder. Ele adora isso. Olha o livro aqui que eu recebo do meu querido amigo deputado Marcel Van Hatten. É uma pessoa que a gente tem uma estima também muito grande, né? Somos nós com uma voz do megafone à tribuna. Ele que é um jovem, né, com formação na Europa, especialmente agora tem andado muito pela Holanda, né? Até porque o teu nome é holandês, né, Marcel Van Hatten? Mas muito obrigado pela dedicatória, especialmente por isso. Livros aqui que os do Lênin eu nunca ganhei. Ele quer que eu compre sempre. Não, porque são de direito, né? São de direito, desempregado. Mas eu gostaria de engenheiro desempregado. Mas só que os do Coronel. Mas lendo os livros do Lênin é a mesma coisa que ler os Gilmar Mendes, até porque os dois escrevem juntos os livros. Aliás, ganhamos o prêmio. Marcel. Né? Só para saber. Boa noite, Paulo Sérgio, boa noite aos demais membros aqui da mesa de debates. É divertido. Prazer estar aqui de novo. E obrigado por mencionar o livro aí. Presente para ti, todos aqueles que quiserem adquiri-lo, está à venda nas melhores livrarias, também online, na Amazon, está lá entre os livros mais vendidos na categoria Governo e Política, porque trata justamente do meu mandato na Assembleia Legislativa, que se encerrou no mês de março. Sérgio Turra, deputado aqui, foi meu colega de bancada durante esse período de 3 anos, e durante esse período nós dois também, por muitas vezes, fomos à tribuna denunciar as barbaridades que acontecem na política e também dar discursos otimistas. Então, muitos estão aí, foi feita uma seleção dos melhores pronunciamentos ao longo desse período, prefaciados, cada uma das sessões do livro prefaciados por um autor ou liberal, ou conservador, alguém mais à direita. Rodrigo Constantino, por exemplo, abre sobre o Estado de Direito o capítulo. Paulo Roberto de Almeida, professor da UNB, abre sobre o combate ao marxismo cultural. E o próprio Paulo Sérgio Pinto dá um depoimento nas páginas finais. Muito obrigado pelo ter me dado a honra daqui, ó. Imagina, Paulo Sérgio Pinto. A honra foi toda minha. Por que terminado em março? Eu sou suplente de deputado estadual, né? Então eu fiquei na primeira suplência do Partido Progressista na eleição de 2014 e por 351 votos, essas coisas da legislação, eu, por mais que tenha sido o 45º mais votado dos 55, ou seja, fiz mais votos, eu recebi mais votos do que 10 que se elegeram, eu fiquei na suplência do partido e, portanto, o sistema da proporcionalidade. Os secretários retornaram em março. E trocou de partido. E troquei de partido no ano final passado. do mandato, exatamente, estou agora no Partido Novo. Partido Este novo. ano. Este ano agora, mantendo os amigos do Partido Progressista, de todos aqueles... O Partido Novo que é um partido que tem dono. Essa é a tua opinião aí reiterada, mano. É verdade. Dono, se tem dono, ele é o filiado. Não, na verdade, o dono é o filiado. Isso cada vez eu tô mais convicto, porque o filiado cobra muito. Gosto, mas é importante dizer justamente isso. Deixou a nossa arena para o partido que tem dono. O dono é o filiado que contribui, porque o Partido Novo não usa um centavo de dinheiro público, nem para se financiar, nem vai usar nas campanhas eleitorais, e cada filiado contribui mensalmente para o partido. O Marcelo também é membro do Partido Novo, né? E também tem essa contribuição, como qualquer outro filiado do Partido Novo, para manter o partido. No momento que o partido fizer algo que os filiados não concordam, os filiados que são donos vão dizer: ou vocês mudam a direção, ou nós estamos saindo do partido. Acho que isso é muito importante. Maioria, então, aqui. Mas eu tenho a honra de ter livro dos dois ali, tem um livro seu também. Sim, Paulo, Luiz Coronel antes que não falou ainda, eu quero falar. E foi provocado. Eu vou dizer, dá licença. Não há flor sem haste, onde não houver amor se afaste. Frase da Frida Kahlo. Eu tenho profunda admiração e carinho pelo Streck. Porém, há um equívoco fundamental na sua posicionamento político. Ele entende que quem for crítico a esse governo é de direita. Não que ser de direita seja ofensa a ninguém. Existem homens miraculosamente fortes e importantes na história política de direita. Mas, de qualquer forma, ele enquadra como homem de direita quem tiver críticas a um governo
cujo resultado foi chegar. Não, o Lênin não é favorável a esse governo. Sim, mas aquele dia eu falei... A não ser que esse governo seja o mesmo da Dilma. Sim. E não é? Sim, não é continuidade? Não, tudo é o mesmo. Quem votou na Dilma não votou na Dilma? Eu tô confuso agora. Esse divórcio, esse tornar fragmentário o que é unitário é um equívoco mental, né? Isso existe uma coisa unitária. Que o governo Temer tenha tomado posições liberais que eram contrárias à posição do governo Lula e Dilma, não tenho a mínima dúvida, mas que este governo é uma continuação legal do governo que estava no poder. Vamos ouvir o jovem, o Marcelo. Tu estás ao lado do Partido Novo? Sim, pessoalmente sim, mas isso são visões bastante diferentes da instituição, do que quer que seja, posições pessoais. Né? Os funcionários têm suas liberdades. Qual é a tua posição, a tua pessoal? Sim, eu gosto muito das ideias das liberdades individuais, acredito que isso é fundamental para o Brasil, e o Partido Novo tem apoiado esse tipo de iniciativa. Mas tu não achas que um candidato a presidente da República como Flávio Rocha tem essas ideias liberais? Acredito que sim, algumas delas sim, outras não, e acho que tem o senador paranaense, que também é candidato à presidência. Que um pouco menos, talvez, do que o Flávio Rocha ou o Amoedo. Mas acredito que sim, existe espaço para várias campanhas e várias candidaturas nesse sentido. E se Josué Alencar entrar, também não terá as mesmas ideias liberais? Não sei. Como é complicado. Acredito isso que tem um espectro bastante grande. Aí tu vai escolher o teu liberal preferido, que eu já vi que é o Amoedo. Sim, acredito que o Amoedo nesse momento tem, claro. Tem uns que tem comunista preferido. Tem outros que tem bandido preferido. Esse filho do José Alencar, ele está sendo cotado a vice, né, de um dos... Não, ele pode ser do Ciro Gomes, não é isso? Talvez o Ciro Gomes. Não, só que ele já descartou, né? Mas eu acho que houve esse tipo de convite. Pois eu ouvi falar... O Álvaro Dias falou muito dele estar com o Álvaro Dias também, né? Mas eu acho que ele está ensaiando também o presidente da República. Qual é o partido? Desculpa essa uma perguntinha. Qual é o partido do Álvaro Dias? É PPS? Não, acho que é Podemos. Era do PV, foi eleito pelo PV? Não, foi eleito pelo PSDB. Foi pro PV e hoje está no Podemos. Mas eu quero pegar o Nicola, antes da gente entrar nesse tema, a questão da Itália, né? As eleições italianas, no meu entender, foram uma decepção, né? Sim. Pelo que se esperava. Sì, come è che sta esse momento italiano agora di... Sì, olha, è un momento storico bastante straordinario perché a composição do Parlamento italiano, resultado das eleições do último, da recente 4 de março na Itália, confirma e reforça uma tendência da politica non somente italiana ma também europea e che a confrontação entre direita moderada e esquerda moderada tradicional está sendo substituída em uma confrontação entre partidos, entre aspas, populista no sentido negativo da palavra populista, no sentido de pessoas que dialogam com o povo, mas mentindo, ou seja, prometendo coisas que não podem absolutamente manter, e anti-establishment, anti-União Europeia e também anti-euro. Então, essa confrontação, hoje em dia, o Parlamento é formado por 4 partidos, dos quais 2 são partidos tradicionais, um de centro-direita e um de centro-esquerda. E 2 são partidos, que tem mais tempo, que é a ex-Lega Nord, que hoje em dia é Lega, que existe já há 20 anos, e outro, que é o maior partido da Itália hoje, o Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Estrelas, que é um partido que nasceu nos últimos 5 anos. Então, em 7 anos de vida, chegou do 0% a 32% dos votos, um resultado extraordinário. O que significa? Significa que é um partido que recolheu os votos dos italianos bravos, especialmente das periferias deprimidas, das zonas deprimidas, tanto rurais como das... E aderiram ao centro-esquerda. No, aderiram a un'esquerda, a un partito che no aderiram. Assolutamente no. Eu quero entender, só para deixar claro. Né? In teoria tomaram muitos votos ao PD, que é o partido que é o herede do velho do velho Partito Socialista e do velho Partito Comunista Italiano, che chiaramente foram partidos que
che desapareceram com depois do Mani Pulite, perché Mani Pulite nel 92 tive esse resultado, che acabou com a Primeira República no sentido que os partidos, todos os partidos praticamente desapareceram. Perché la democrazia cristiana che governò l'Italia per 45 anni, da Seconda Guerra Mondiale al 92, Mas aí, Nicola, até para colocar em debate, nós tivemos lá a Lava Jato aqui do Brasil, que foi o Mãos Limpas. E o que veio depois do Mãos Limpas? Berlusconi. Sim, exatamente. Berlusconi foi muito experto em... No Brasil não pode acontecer a mesma coisa? Como uma farsa? Absolutamente, sim, absolutamente. É um perigo porque há o desgaste da política. Por que os 5 estrelas ficou tão forte? Porque ele apostou no desgaste da política. Sim, E o perigo daqui é também em cima. Tanto é que a greve daqui já demonstrou desgaste da política. Seguramente. Se o povo não souber escolher bem e não se der conta e as instituições não forem fortes, porque o que é o populismo? O populismo é o cara que faz a ligação direta com as massas e desinstitucionaliza. É verdade. Se as instituições não forem certas, a gente corre o risco de repetir isso. Exatamente, sim. Exatamente, sim, mas como já eu falei, acho a última vez que foi aqui no Pampa Debate, o que faltou na Itália depois de Mani Pulite, depois de Tangentopoli, foi uma revolução cultural, que cada país, como a Itália e o Brasil, nesta faixa de países inclui a Europa do Sul, da Grécia até Portugal, e quase todos os países da América Latina. Falta una rivoluzione culturale che è algo di titanico per un lato e per otro lado è facile a explicar, a ilustrar en palabras, è molto difficile in attuare, ma también son pocas cosas. E reintrodurre no Brasil o introdurre in Italia l'educazione civica come materia fundamental obbligatoria in tutto il curriculum scolaire, restituire dignità na profissão de professor de escola, com um salário maior e com o respeito absoluto dos padres, dos alunos aos professores. Isso, já desta forma, será uma maneira para ter, em 15 anos, uma nova geração de um povo mais honesto, mais responsável, mais educado, mais respeitoso do ambiente e do próximo. Já é um ponto... A gente aqui busca, eu não sou político, né? Tem tanto candidato aí se dizendo não político, quando é político. Claro. E é péssimo dizer isso. Claro que é bobagem dizer isso. Vou falar de Berlusconi um pouco, realmente, em maneira muito rápida. Mas o Berlusconi sempre foi político. Berlusconi era um tycoon, digamos que o Di Pietro deu uma explicação bastante clara do que significava o sistema de collusão entre mundo econômico e político. O empresário era o é, porque falamos do presente. O empresário é o homem que dá. O político é a mulher que recebe. No? E na Itália tinha também o pai, que era a máfia. Nos outros países tem somente... Totorrino. Porque ele dominou o sul da Itália. Então, claramente, este binomio se mantém graças a uma relação de confiança muito forte. Então, pessoas que mantêm o segredo, que não falam, não? Di Pietro e os juízes foram hábeis em se colocar, jogar o papel de amante. Ele, como amante, conseguiu fazer falar um primeiro empresário, e daquele empresário se abriu todo um vaso de Pandora, e ali todo o sistema Di Pietro é o Ministério Público italiano, e lá juízes e promotores são uma carreira igual. São as magistraturas. São duas carreiras, divididas. Ou seja, é um concurso no qual o juiz o magistrado pode fazer só uma coisa ao mesmo tempo. Pode ser ou público ministério que acusa, ou juiz neutral que decide. Pode fazer 5 anos uma coisa, 5 anos outra coisa. Mas a carreira no mesmo lugar. Sim, o concurso é um. Que beleza. É uma coisa muito interessante. A experiência dupla. Portugal chamam magistrados do Ministério Público também, embora sejam carreiras diferentes. Exatamente. A Itália é um modelo único no mundo, né? Sim, é verdade. Então, Berlusconi era um grandíssimo empresário tycoon que claramente aproveitava desse sistema como empresário. Empresário de comunicação, né? Tinha essa
essa facilidade. Comunicação, mas também imobiliário, banco, seguro, futebol. O futebol podia ser com conta, porque ele como estava em Milão e apoiava uma equipe de Milão, podia ser contrário no resto da Itália. Mas como empresário de comunicação, ele já largava na frente dos outros. Então, no 93 se criou vazio gigantesco em todo o mundo moderado porque faltavam esses partidos. Tinha que fundar nuovo partito. Ele foi rapidissimo em fundar partido novo, do zero, Forza Italia, que com esse partido ele queria... um partido novo, ele já se antenou. Com esse Itália, o futebol aqui que é o ponto principal. Com esse partido ele queria praticamente tomar todos os votos dos italianos moderados de centro-direita, que era mais ou menos o bacino eleitoral da antiga democracia cristiana. Ele conseguiu... O problema é que ele... Os caras se apoderam do poder e botam o nome de patriota. O problema é que Berlusconi, dessa forma, foi o principal garante do status quo da Primeira República, ou seja, ele entrando na política como empresário, ele na mesma pessoa reuniva os dois lados do sistema precedente. Então não mudou nada. Havia qualquer coisa bufa de Mussolini nele, não havia? Um pouco sim. O carisma. Sim. Cidade limpa, desejo de todos, responsabilidade de cada um. Faça a sua parte, descarte corretamente seu lixo e ajude a manter a cidade limpa. É Porto Alegre, Marcelo? Sim. Eu sou Porto Alegre, né? Baixe também a cartilha do projeto Cidade Limpa em viamão.rs.gov.br. Prefeitura de Viamão. Juntos somos mais. Que bom se fosse Porto Alegre, né? É ótimo. O Cremers voltou a Caxias do Sul para mais uma vez conferir a situação do postão 24 horas. Agora o Cremers está contando com o apoio do Ministério Público para ajudar a resolver os impasses na instituição e exigir responsabilidade do gestor municipal. Só a ação conjunta pode garantir as melhorias necessárias para o adequado atendimento à saúde da população. Cremers, ações efetivas pela saúde. Então vamos ver agora cada um em rápidas pinceladas disso. Não vamos fazer aquela da Globo, né? O cara manda mensagem lá do Brasil, que eu quero. Não, o nosso aqui, o que se espera desses candidatos que já aí estão? 11 deles já se manifestaram pelo revisionismo da legislação trabalhista, né? O que foi a única reforma das prometidas pelo Temer, né? Nesse final de governo Dilma, quando ele assumiu, uma só ele cumpriu, que foi da trabalhista. E agora, inclusive, um candidato forte, dos fortes, está também prometendo um revisionismo, que é o Alckmin. Mas eu gostaria de ouvi-los. Vou começar pelo deputado Sérgio Turra. O que esperar dos candidatos, Paulo Sérgio? Sim. Olha, eu acho que antes de mais nada nós precisamos ver o que esperar de todos nós brasileiros. Essa descrença generalizada com relação à política, e política é a vivência, é o dia a dia, é pagar mais imposto, andar em estrada melhor ou pior. Não dá para negar a política. Por isso que quando nós estávamos falando aqui, o Lênio falou, né, Lênio? Tem que ter orgulho de verdade. Isso. Então, acho que em primeiro lugar nós precisamos esperar dos brasileiros. Está em nossas mãos. Uma parte da mudança que o Brasil está sofrendo está sendo conduzida pela justiça. Bem ou mal, está. Outra parte vai depender do eleitor, dele escolher, de ver quem vai se posicionar, de que forma se posicionar. E é muito difícil fazer escolhas, ainda mais nesse momento do cenário brasileiro. Mas eu, acima de tudo, continuo acreditando que nós possamos, doravante, conforme andem as coisas, e nós estamos muito atrasados, ou não, porque mudou o período eleitoral, a ter um discernimento melhor dos próprios candidatos e das ideias, né? Mas neste momento o que eu vejo é isso. Nós precisamos apelar para que nós, brasileiros, possamos participar mais. Deputado Marcelo Van Hatten. Eu tenho grande esperança nas eleições este ano, acho que um pouco na linha do que está dizendo o deputado Sérgio Turra, no despertar dos brasileiros mesmo. Acho que os brasileiros têm a maior responsabilidade nesse processo. As pessoas estão pedindo mudança de atitudes, mudança de postura, valorizando aqueles poucos que estão fazendo algo na política para o bem e dizendo que aqueles que não estão fazendo têm que voltar para casa e deixar a política para lá e deixar para quem realmente quer fazer a diferença. Agora,
não adianta a gente só focar em mudança por meio do voto se nós não virmos os grandes problemas institucionais que nós temos no Brasil. Então, voltar atrás, por exemplo, na reforma trabalhista é um retrocesso. Total. Voltar atrás em quaisquer tipo de propostas para levar o Brasil para frente, que é reforma tributária, reforma política, são retrocessos. Reforma previdenciária. Previdenciária, sem dúvida. Na verdade, nós precisávamos ter uma grande reforma institucional no Brasil para tentar ter pelo menos um sistema que tivesse mais responsabilidade e responsabilização dos políticos que, por exemplo, roubam ou que não cumprem com suas promessas. O parlamentarismo seria a melhor saída. O problema é que não se discute este grande tema nas rodas políticas brasileiras. E foi aí que faltou para o Pedro Parente, foi acabar com o monopólio do petróleo, aproveitar privatizar e abrir para a concorrência. Que na extração já não é monopólio, na distribuição não é monopólio, o refino é monopólio. É incrível, conseguiram manter o refino no meio disso tudo, monopólio. Tem que privatizar, fazer o que os Estados Unidos fez, que não era estatal, que era a família Rockefeller, botou 8 empresas... Em 29. Em 29, depois do crack. Foi a saída da crise também, é lógico. E o Brasil está sofrendo isso também, era a mesma coisa que acontecer aqui. Privatização, abrir para livre concorrência, redução de impostos, mas claro, cortes de privilégios e tudo que significa gasto público exagerado. Vejo que tem nas instituições uma grande falta de credibilidade em alguns momentos. E acho que o principal projeto que a gente precisa de outubro, sair dessas eleições, é que a gente volte a ter a confiança cada vez mais firme nelas. Então, tu acreditas em renovação? Eu acredito em renovação. Em que percentual? Eu não sei dizer um percentual, não tenho capacidade de fazer essa análise. Tu acredita que mais que 25%? Acredito que a sociedade brasileira está muito insatisfeita e que isso vai gerar alguma repercussão política em alguma medida que gera também uma renovação. Agora, o grau dessa renovação, quem vai saber dizer vai ser o Brasil. Lênin Streck, tu deixou o Luiz Coronel... Mas o Nicola vai dar um pitaco também sobre o Brasil aqui, sem problema nenhum, né? Eu, paradoxalmente, quanto mais mal vai a política, mais política tem que fazer, né? Essa é uma questão antiga, porque não dá para fazer nada fora da política. E, nesse sentido, penso que menos protagonismo judicial, mais política, mais atitudes de governo, enfrentar as grandes questões. Por exemplo, eu acredito no cara que chegar em mim com um dormente debaixo do braço e diz: eu vou colocar esse dormente para começar a fazer ferrovias para que não possamos ficar de novo de novo com a dependência. Isto que aconteceu com 60 bilhões pode, com mais 10 dias, quebrava o Brasil totalmente. Nós tivemos à beira do caos. Se as pessoas não se deram conta disso, brincam de Brasil. Essas questões são fundamentais, têm que ser vistas olhando para frente, vendo os erros do passado e vendo... Eu vi um mapa, eu fiquei impressionado, que é uma brincadeira mais séria, de um mapa que o IOT publicou na Zero Hora. Eu não sabia. Verdade. O mapa, como era o Rio Grande do Sul em 1930 e tal, com as ferrovias. Tinha ferrovia em tudo que é lugar. Sim. Eu viajei de cruzeiro em São Paulo a Porto Alegre de trem. Eu não sabia disso. Eu fiquei impressionado. Eu disse, e o que nós fizemos com isso? O resultado. Uma coisa... Um parênteses, Lênin. Só Santa Maria e Bauru não sofreram com a crise de desabastecimento de combustível porque a gasolina lá chega de trem. Passo Fundo também. Passo Fundo também. E quando nós falamos... Trem. Uma coisa é nós falarmos do problema modal e dos problemas do transporte. Outra coisa... Belém do Pará não sofreu também. Você sentir a realidade. Porque se esta realidade não acordou as pessoas para amanhã, por isso que eu escrevi 2 colunas já. Manaus também. Vou insistir. O cara que quer mudar o Brasil, para começar e mostrar seriedade, aparece na minha casa ou na televisão. Muito bem colocado. Colando o primeiro dormente, assim, você vai colocar o segundo e o terceiro. Ao invés de financiar a obra em outros países, ou aproveitando as vias abandonadas, as ferrovias abandonadas. A superfaturamento nada por lugar nenhum. 800 quilômetros. Outra coisa, essas pontes estaiadas, desculpe, é muito bonito uma ponte estaiada. Timão, né, do barco. Mas não podia fazer a ponte de outro jeito? Essas pontes estaiadas. Se o cara chegar com um timão, também te serve. Claro, Claro. Por quê? Porque... Poxa,
evidente. Qual é o... Não, é de 39, se eu não me engano, esse 39, mapa. E realmente é uma das grandes dificuldades que a gente tem no Brasil só tem um modal praticamente de transporte, né? A gente sentiu o peso disso. 63% do transporte ferroviário, ao contrário dos Estados Unidos. Inverte exatamente. A inversão é perfeita. Lá, 36% do transporte rodoviário, 64%. Aqui é o contrário, inverte a proporção. O Brasil é só Antes do ex-coronel, o que tu pensas? Que Brasil vai sair das urnas? Brasil das urnas é muito difícil porque eu não acredito em mais de 25% de renovação. E acho que se chegar a 25%, já vai ser uma grande renovação. O importante não é a qualidade da... Claro. Vou tentar tirar os bons e manter os... Não. Não adianta nada renovar. Olha aqui, se mantiver os bons, é um grande feito. Mas uma coisa, para pegar a lição da Itália. Um remédio no Brasil é institucionalização. Quanto mais você enfraquece as instituições, mais oportunidade para os 5 estrelas ou coisa desse tipo. E mesmo a força itáliana. Eles entram no espaço do vácuo. Absolutamente. O vácuo da política. Absolutamente. Então, todos os políticos, aqui tem 2, tem que trabalhar na institucionalidade. Sim, mas nesse caso a Itália não ensinou nada, porque faltou aquela revolução ética, cívica. Então, o Brasil é uma superpotência mundial a nível de população, com 207 milhões de habitantes, 5º país mais poblado do mundo. É o 5º maior país com superfície 27 vezes maior que a Itália. Tem um dos países mais ricos a nível de recursos naturais, minerais, etc. Então tem um potencial enorme, mas eu acredito que no curto prazo das próximas urnas, francamente, se querem uma resposta sincera, não acho que teremos uma grande reforma. A única maneira para ter uma grande reforma é ter um governo, claramente um executivo, uma esperança tem, que seja eleito um executivo que tenha a força de realizar algumas reformas e, especialmente, este tipo de reintroduzir educação cívica que representa no currículo escolar brasileiro, para mudar o povo, porque a classe política é espelho do povo. Então, cada povo merece a classe política que tem. Muito simples a coisa, não é que... Sim, porque ele que faz ou seja, é fácil criticar a classe política, mas depois tu tem que ser coerente e te portar bem, ser um cidadão com sentido cívico, honesto, que não tira o papelzinho no chão, que não tira toda... A gente fica olhando, né, que o Rio Grande do Sul é meio separatista, mas se tivesse um Estado para ser separatista, com razão, seria São Paulo. São Paulo hoje estaria entre as 15 maiores economias do mundo, se separasse do Brasil. Aí a gente olha para a Califórnia. Califórnia, se hoje se independizasse dos Estados Unidos, seria a 9ª economia do mundo. Califórnia. Olha o que ela representa, a economia americana. É uma potência mundial. Uma potência mundial. Luiz Coronel, te deixei por último, de propósito. Eu tenho uma frase muito amarga. A tua visão atualmente da Itália? Eu tenho uma posição um pouco amarga. Eu acho que o brasileiro, a única reforma que ele quer é a reforma do apartamento na praia. Não há um posicionamento. O Lula tentou reformar o triplex, deu no que deu. Essa é a reforma que o brasileiro... Não há um debate sobre os problemas brasileiros. O que eu vejo, Lênio, de positivo na próxima eleição? Aquele domínio econômico que havia na eleição anterior, que fazia com que seu Cunha tivesse 60 deputados, que o seu Gaúcho aqui tivesse... Eu sei que é 100, eu quis abater um pouquinho. Aqui no Rio Grande do Sul havia um que tinha quase que 20, ou seja, havia deputados dentro da montagem que os deputados financiavam e agrupavam. O que eu vejo de negativo, a superação desse quadro é um dado positivo. A questão do recurso de campanha. O dado negativo que continua para mim é as tais bancadas nominadas, a bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada, e que isto vai continuar inalterado. A bancada da bala, a bancada dos fazendeiros, a bancada evangélica, isso aí forma agrupamentos que são quistos políticos, sem mobilidade de pensamento, sem uma reflexão coordenada de ação política. Só que quem não tem bancada é a Igreja Católica. Isso é desinstitucionalização. Que é um dos grandes problemas. Não, Marcelo, isso é desinstitucionalização. Mas para resolver isso, voto distrital.
para aproximar Também, o cidadão perfeito. do eleito. O voto proporcional que essa gera era essa uma situação. questão que já podia E ter sido. parlamentarismo. Também, É uma exato. reforma política. Hein? Ou seja, eu não concluí. Eu acho assim, se o governante que for eleito presidente da República, seja ele quem for, não contar com um novo Congresso, e a palavra nova aqui, com a vitalidade, de agilidade e honestidade, Com e bom Congresso. competência, responsabilidade seria a palavra-chave aqui, responsabilidade com o destino do país. Se não encontrar isso no Congresso, nós seguimos travados. E porque o presidencialismo de coalizão faz com que o sujeito tenha que vender a mãe, não entregar no dia seguinte. Isso é um problema, porque você não vai ter maioria. O presidente que se eleger não vai ter maioria. Ele vai ter que negociar. Aí tem que ver como é que ele negocia. Quais os termos, né? Mas o que nós estamos falando aqui da questão cultural que o senhor está debatendo tanto? Acompanhe uma campanha política, lastimavelmente. Por que o congressista, já que o Congresso é o foco principal, ele é adepto desse esquema, vai ver como é que ele conquista voto. Não estou generalizando, mas é verdade. Lastimavelmente, muita gente vende o seu voto por uma cerveja, se preocupa menos, aliás, com o trabalho de um parlamentar, mas mais com o fato dele conseguir ou não um ingresso para um jogo de futebol. Isso é lastimável, mas esta é a realidade. Pior é quem dá cerveja. Aí, Pior que quem quer uma cerveja e quem dá exatamente, cerveja. Mas quem dá e quem pede é quase a mesma coisa. É quem depois representa. E na prática é isso, eu tomar lá. Lastimavelmente. Quem pede, quem dá uma cerveja, quem já pediu uma cerveja. Essa que é a grande verdade. Cooperado Unicred, a atualização dos seus dados é fundamental para mantermos a nossa excelência no atendimento, deputado Sérgio Turra, e na oferta de produtos de acordo com o seu perfil. E além de todas estas vantagens, ao atualizar o seu cadastro, você concorre a uma incrível viagem à Serra Gaúcha. Vamos ao mundo dos vinhos e tantas coisas boas que a nossa serra proporciona. Acesse unicred.com.br/central-RS e coopere com a gente. É a Unicred melhorando o seu bem-estar físico e financeiro. Vamos agora ao quadro de saúde aqui no Pampa Debates com a doutora Daniela Cornélio. Viajei com ela agora, ela foi para os Estados Unidos, para Chicago, para um encontro lá de oncologia nos Estados Unidos. E ela que vem ao ar agora, em nome do Instituto Oncológico Kaplan, do nosso amigo Gilberto Schwartzman, né? Nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul-Rio-Grandense e da Bienal do Mercosul. E que assiste o meu programa Direito e Literatura. Olha aí, ó. E ainda é mecenas. E ainda canta e toca. Só para te ver com quem está lidando. Para te ver com quem tu está te metendo. Exatamente. Doutora Daniela, por favor. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vou falar de um novo serviço no Rio Grande do Sul, o One Day Diagnosis. O que é o One Day Diagnosis? É um serviço de diagnóstico expresso em lesões de mama. Então, se você perceber qualquer sintoma suspeito de câncer de mama, como um caroço, uma retração, uma saída de secreção com sangue pelo mamilo, por exemplo, ou se você tiver feito algum exame que tenha suspeita de câncer de mama, venha até a Clínica Kaplan. Em 24 horas, nós já podemos ter o diagnóstico em mais de 90% dos casos. Somos diversos especialistas trabalhando juntos para que você possa ter tranquilidade de um diagnóstico rápido e acurado e sem perder tempo para iniciar o tratamento caso seja necessário. Oferecer excelência no diagnóstico e no tratamento é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Olha o nosso telespectador aqui, o Paulo de Porto Alegre. Se um dia eu for preso, o meu habeas corpus, quero que caia na mão do solta-solta, que solta todo mundo, apesar de eu não ser do PSDB. Acho que ele vai me soltar também. Muito humor aí do telespectador. Para o bom entendedor, meia palavra basta. Olá, gosto muito do programa, mas estou sentindo falta do Dr. Luiz Peralima, de quem falei agora. Por onde ele anda? Abraço, Maristela de Caxias do Sul. Por onde ele anda? Por onde anda, Luiz Peralima? Deve estar em Caçapava. Ele é uma epopeia, né? Não, deve estar em Caçapava. Ele deve estar camperiando lá por Caçapava. Eu estou em dívida com ele, quer dizer, na verdade, os opostos se atraem, né? Eu estou em dívida com ele, estou com a saudade enorme dele. Poxa, se ele estiver vendo,
Poxa. Nós gostamos muito dele. Exatamente. Olá, mesa. Está funcionando maravilhosamente a saúde, a educação e a segurança do nosso país. Não está faltando remédios. Depois que os caminhoneiros voltaram, aonde está tudo isso? Que hipocrisia lamentável. E os nossos queridos políticos pensando em outubro terão surpresas. O Natalino. Natalino, ameaça para vocês aqui. Não, mas surpresa, o que mais quer é surpresa. Que a surpresa seja boa e que a renovação seja grande. Eu não vejo como uma ameaça, eu acho que aí está aquilo que eu estou falando. Mas veja, estamos de acordo. Assim, como é o nome dele? Paulo. O Paulo, assim, a ironia do Paulo é uma ironia que pode fazer bem, mas ela também traz por debaixo essa questão do desgaste total da política, do Lógico, tipo, nada funciona. Questo è un mail tipico, un tipico email che os políticos italianos podem receber na Itália por milhares de cidadãos. Ou seja, um e-mail que poderia ser enviado na Itália a um político italiano, idêntico. Hoje, o comentário, né? Hoje, no avião que eu estava, veio um alemão de São Paulo para cá. Ele tinha vindo da Alemanha trazendo uma bolsa térmica dentro com medicamentos para tratamento oncológico. Ele trouxe em mãos, o laboratório mandou para que chegasse aqui a tempo, né? Negócio espetacular. Conversei com ele, Walter, o nome dele, Walter. Paulo Sérgio, boa noite. Gostaria que o Marcel nos informe quem vai ser os novos do Novo. Só fui o pré-candidato ao governo do estado uma vez, Eduardo Cloíro de Porto Alegre. Quem são os novos do Novo? Como assim? O candidato a governador é o Matheus Bandeira. Sim, mas ele está dizendo que o que eu estou entendendo bom, que o Matheus Bandeira não é novo. Eduardo. Ele tem o bom filho, não é novo. Pela primeira vez, o Matheus Bandeira está concorrendo a um cargo eletivo. Ele foi servidor de carreira, depois foi para a iniciativa privada e hoje está concorrendo será candidato a governador. Foi presidente do Banrisul, foi secretário de planejamento, enfim, ocupou cargos também políticos, mas nunca chegou a concorrer nas eleições. Mas o Partido Novo acabou de concluir o seu processo seletivo. É o único partido que faz um processo seletivo para os seus candidatos, tanto a deputado estadual como federal. E na sexta-feira foram conhecidos todos os nomes, são quase 60 pré-candidatos a deputado estadual e a federal que concorrerão. Então, dizer todos os nomes aqui nem daria tempo no programa. Mas tem muita gente boa que está se Marcelo podia ser um candidato, né? Eu acho esse seria o novo. Agora eu estou muito bem ali na minha função, mas agradeço pela lembrança e agradeço pelo carinho. Eu fui convidado, né? Fica com o lucro para a próxima. Prefiro... Eu vou lançar do Partido Velho. Eu sei o que você está falando. O Partido Velho. Não esqueça que o Luiz Coronel foi convidado, que o partido não vai dizer. Foram à minha casa, muito gentilmente, convidaram a ser candidato ao Senado. Mas olha aqui, agora o cara... E eu guardo a fonte, não vou dizer qual agora, o Carlos aqui de Esteio te entrega, Luiz Coronel. Que bancada direitosa é esta? Ainda bem que temos o Lênin Streck para nos representar e qualificar. O que ele entende por direito? Lênin. O que ele entende por direito? Sei, ele te colocou como direita. Vai brigar com o telespectador. Nos colocar aqui à direita, tudo bem. E o Lênin à esquerda é uma certeza. Eu dou toda a razão que me chama de direito, contando que não conheçam a minha história. A minha biografia é de um homem de esquerda. Tudo que eu vivi foi na esquerda. Todas as proibições de lecionar em faculdades. Agora, isso não me leva a concordar. Não concordar com os resultados deste governo é ser de direita também. Tu e eu, também tu. O Omar Ferri. Também tu. Quem? Até tu mesmo também concorda que discordar dos rumos que a esquerda atua na América Latina, Venezuela, Argentina, Brasil, tu discordar dessa política ser de direita? Discordar desses resultados? Ficou direita radical? Não. O que eu estou me irritando é que discordar dos resultados dessas três políticas é ser de direita. Eu acho que, na verdade, a grande dicotomia é entre mais liberdade ou mais Estado. É mais intervenção estatal, ou seja, acreditar que o governo vai resolver o problema das pessoas, ou é mais liberdade para o cidadão, com o governo, sim, com um mínimo de serviços básicos, para começar pela segurança pública, que está totalmente desatendida hoje, para deixar que o cidadão realmente possa prosperar individualmente. Acho que essa é a grande diferença. Se a gente está caminhando para um lado ou para o outro. E o Brasil vinha caminhando para um lado, e aqui eu concordo integralmente com quem me antecedeu aqui, o Coronel, que nós estávamos caminhando no sentido justamente de uma venezualização do país, num processo de fazer com que o governo se inchasse
de uma forma que não coubesse mais o bolso do cidadão. E não tem como, nós temos que caminhar para o lado. Mas é um coronel que está posto general agora. Ô, Paulo, eu quero... Vamos ouvir o telespectador. Senão tu vai ficar te defendendo. Não é defesa. O povo abandonou há muito tempo essa discussão de esquerda e direita. Hoje, tá vendo? a apreciação se endereça a quem é sério e competente. Ingredientes essenciais. Faltando deles, não serve nem Lula, nem Dilma, nem Temer. Por exemplo, não tem diferença nenhuma entre eles. Jorge Lisboa, Goeus, porque estavam... Eu concordo. E a Bolsa, isso que o Marcelo Fornato está dizendo aqui, vale para todos, né? Tem que valer também para o setor que, de certo, que é um pouco fariseu, assim, né? Tem muitos fariseus no Brasil, que é uma certa classe que é por liberalismo, liberal, mas não abre mão da Bolsa... Sim, Bolsa BNDES, Bolsa BNDES. Sim, concordo 100%. Exatamente. E outra coisa, ele tem que também ser liberal. Está cheio de liberal aí nas envelopes. E quero que também sejam liberais nos costumes. Tem ídolo liberal nas elotes. Mas o cara assim, o cara é liberal, assim, laissez-faire, laissez-passer. Então deixa as pessoas escolherem as suas opções sexuais, suas opções, etc. Mas espera aí, não estou dizendo que é o seu caso. Eu estou dizendo que tem muita gente no Brasil assim que é liberal e que é fortemente liberal e é contra as uniões homoafetivas. Eu até no sentido constitucional eu acho que nem cabe, mas eu sou um jurista, enfim. Mas só quero dizer que tem que seguir o tranquito. E aí tem que ser coerente até o final. Mas aí tem algumas coisas, tem liberdade de choque. Por exemplo, o Partido Novo já diz, olha, a questão da união civil entre pessoas do mesmo sexo já está, inclusive, pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. São liberdades individuais, mas elas não podem agredir. Bom, o senhor é professor, sabe melhor do que eu. Outras liberdades, por exemplo, como a liberdade religiosa, tentando obrigar, que tem gente totalitária que acha que tem que ser assim. Não, se está permitido o casamento civil, tem que obrigar também o religioso. Não, peraí, cada pessoa tem a sua religião. Então, tem liberdades em choque. O que a gente precisa ter certeza... Mas até tem religiões que não aceitam doação de sangue, né? O que afronta... Mas aí de novo vai ter que ter um novo cotejamento, Paulo Sérgio. São cotejamentos de direitos individuais. Uma pausa para uma consulta ao cônsul Nicolau Pinti. O agendamento online para emissão de passaporte é extremamente difícil, pois sofre congestionamento devido ao alto número de solicitantes e horários. É verdade. Existe outro meio de efetuar a solicitação, cônsul? Aline Curso, que é sua fã aqui. É verdade. O agendamento online para emissão do passaporte é o calcanhar de Aquiles do consulado nesse momento, porque estamos numa fase de aumento de recursos humanos e materiais, comprando os melhores computadores, escaneadores, imprimidores, mais recursos humanos que vão chegar, mas na brevidade teremos uma nova máquina também para emitir os passaportes. Nesse momento a demanda é superior à nossa possibilidade. Quando esta máquina chegará de Roma e vamos colocar, vai funcionar, finalmente acredito que teremos... Mas ela só pode fazer eletrônico. Não, mas se uma pessoa tem urgência e precisa viajar, seguramente essa pessoa pode se agendar por e-mail. Pode se agendar por e-mail, aceitamos, a pessoa nos informa que precisa viajar naquela data, que precisa viajar fora do país, que é importante, todos os que pedem agendamento por e-mail. O e-mail é secretaria. Não é secretaria. Secretaria. Depois ele faz pergunta e não sabe responder, Luiz Coronel. Esse endereço e-mail é publicado no site, no website do consulado. Não é secretaria. Anotem, telespectadores. Secretaria. Porto Alegre @esteri esteri.it. Olha aqui. Eu, como cidadão italiano, já usei isso. Atenção, não divulga demais, porque senão vamos... Paulo Sérgio, que satisfação. Criar um outro. Paulo Sérgio, que satisfação em ver o cônsul da Itália no programa. Graças a este senhor, o consulado de Porto Alegre está no nível mais alto perante aos outros consulados ao redor do mundo em prestação de serviço aos brasileiros, que, como eu, possuem dupla cidadania.
Auguri per lui, Silvio de Canoas. Grazie. Muito obrigado. Muito lisonjeado. Parabéns, muito bom. Muita consulta aqui pro cônsul. Já usei os serviços e realmente funcionaram muito bem. Eu sou cidadão italiano também. Também somos. Com dupla cidadania. Somos, né? Somos. A Gala Renault Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Vamos de novo. A Gala Renault Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Veículo zeríssimo, com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, oferece produtos com a garantia Renault e a mão de obra especializada e a mais barata da região. É para você cuidar do seu Renault e economizar. Sua concessionária Renault, na capital e na região metropolitana, é Gala Renault. Gala Renault, muito mais que carros. Agora uma questão aí, eu já estava fora quando caiu o Pedro Parente, eu gostaria de ter uma avaliação também sucinta, rápida, com referência ao Pedro Parente, que veio aqui, trabalhou na RBS, fez amizade com todos nós, já conhecia ele do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu tenho o dossiê dele aqui. Então eu vou começar por ti, ver se dossiê não deve ser bom, dossiê já é uma coisa que remete para desastre. O dossiê do Pedro Parente, Pedro o Parente, nepotismo. Governo Sarney, quem estava no Banco Central? Pedro Parente. Collor confiscou a poupança, quem estava na Fazenda? Pedro Parente. Quando estourou a dívida externa com o Itamar, quem estava no FMI? Pedro Parente. Quando houve apagão com o FHC, onde estava Pedro Parente? No Ministério de Minas e Energia. Agora faltou gasolina e combustível, onde estava Pedro Parente? Petrobras. And I rest my case. Agora, no governo, está lembrando bem o deputado Sérgio Turra, que o ministro da Fazenda foi a Zélia Cardoso de Mello. Sim, mas ele estava no ministério. Ele estava lá dentro, então. Ele está em todas. Então, depois desse dossiê, eu quero ouvir o Marcelo Van Pois eu vou confirmar alguns dos dados passados aqui, mas de qualquer maneira, ele acabou, por meio da sua carta, deixando bem claro que ele estava saindo do cargo porque aquilo que ele havia combinado com o presidente Temer no início do seu mandato à frente da Petrobras não poderia mais ser cumprido, que era uma interferência na política de preço da Petrobras. Ele estava recuperando uma companhia que estava quebrada. O Estado é acionista majoritário, tem mas é uma empresa pública. Sim, é acionista majoritário. Sim, mas ele tinha dito para o presidente, ele decide. Mas ele é o presidente. Se o Pedro Parente tivesse ido para lá, vou privatizar a Petrobras, vou acabar com esse monopólio. E deveria ter feito isso. Eu também, mas ele dependia do chefe dele ter dito isso, que é o exatamente. Bom, então, se é o chefe dele que deveria ter dito isso, quem ele deveria ter feito? Aceitar a política vindo do acionista majoritário. Mas o chefe dele foi... Mas peraí, quando ele entrou, Paulo Sérgio, ele foi com uma hora é chefe, outra hora não é. Não, mas na hora que ele discordou, estava quebrado, totalmente quebrada. Sim, mas tá aí. Não precisa a gente repetir o porquê. Corrupção, porque vender algo que não valia nada. Não valia nada. Então, a política de preços da Dilma para conter os preços para maquiar a inflação. E quem pagou todo o prejuízo quem pagou esse prejuízo e levou esse lucro foi o povo brasileiro. Aquilo que ela e o Temer haviam prometido na eleição, para ganhar a eleição, farei o diabo. E fizeram. Uma das coisas foi mascarar e manter. Tá bom, não deixa eles dizer o que pensa o Pedro Parente, de Marcel. Conclui. Eu não sei se eu preciso concluir, porque todo mundo já acrescentou alguma coisa, mas para concluir, o que eu diria, ele tinha um acordo, ele tem toda a liberdade, ele é presidente de uma empresa, no momento que ele acha que ele não está mais cumprindo o papel ao qual ele mesmo se propôs. Ele tinha liberdade de fazer a política de preços. Não, ele tinha liberdade de sair no momento que ele dissesse. Não, a política de preços. Ele tinha liberdade. A política de preços, o governo tinha como a liberdade para fazer a política de preços? Da Petrobras. Ele tinha combinado que não haveria política de preços. Mas ele podia destruir o país. Hein? Não, mas como destruir o país? Você tem 200 e tantos aumentos. Mas quem vai pagar o... Quem vai pagar o povo brasileiro? Quem vai pagar o povo brasileiro. E agora quem vai pagar vão dar desconto, mas quem é que vai pagar o povo brasileiro de novo? Sai dos impostos, é uma vergonha sai dos impostos e vai para lá. Com o que ele discordou. E por isso que com o que ele discordou. Ele não pode ter discordado. Ele disse que discordou. Ele disse abertamente na carta que ele discordava disso. Mas é um equívoco. Do povo brasileiro pagar? Não, mas dava para ler na carta. Agora, se estatal, você socializar ela para o bem da vida, desse certo, Venezuela não seria a Venezuela, né? Exato. Então, ele foi para recuperar uma empresa que foi dilacerada pela corrupção.
Então, e quase quebrou o país numa noite. Bom, mas isso em função de várias conjecturas. Ou você acha que a insatisfação com relação à falta de crédito do governo, de credibilidade, a revolta com relação à corrupção... O grande problema é a falta de concorrência, eu concordo com o Paulo Sérgio. Se tivesse sido privatizada, o preço do diesel não seria esse. Mas para isso ele precisava de uma orientação de quem determina. Para preço não precisava orientação. Lógico. Eu também acho. E para isso precisava. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu não acho que privatizar... Com relação à privatização... Só tem um parêntese. Vamos ouvir a tua opinião sobre... Parêntese, sou parente. Meu Deus, falam... Quem determina o preço dos combustíveis não é o governo, é o preço do barril, é uma cotação internacional. E mais, o preço do nosso combustível, o diesel, a gasolina, tem 50% de tributos. Então a parada tinha que ser contra os tributos, não contra a Petrobras. Mas ninguém disse que era contra a Petrobras, é contra o preço final. Informação técnica. Informação técnica. O Brasil exporta petróleo cru, importa derivados e só está usando 62% da capacidade de suas refinarias. Isso tem que ficar claro também. Marcelo, a tua posição sobre isso. Essa é uma crítica boa. Parece uma questão toda envolvendo Eu acredito que a livre concorrência é um elemento que facilita muito a vida dos consumidores e que a gente tem um problema tributário no Brasil muito grande, que tem falhado as diversas administrações em tentar reduzir os impostos ou não tentar reduzir os impostos, ao mesmo tempo que precisa reduzir as despesas. Então essa equação não tem sido feita e o povo brasileiro acaba pagando essa falta de habilidade em resolver essas duas frentes que são irmãs necessariamente. Então vamos ao ponto final com Gimo e FCDL, diretamente com a posição do nosso cônsul da Itália, Nicolò Ucpinti. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Obrigado. Gostaria de lembrar que este ano, do 26 ao 29 de setembro, Bento Gonçalves vai realizar a primeira feira internacional de Verona Fiere, in toda a cadeia vitivinicola. È un evento che vai marcare la storia no settore da cadeia vitivinicola entre o Brasil, a América do Sul, Itália e Europa, porque é um momento para realmente reforçar as vendas de vinhos e de espumantes brasileiros, que 95% produzidos no Rio Grande do Sul. E no 22 de maio passado, no âmbito dos investimentos no setor das infraestruturas, estamos falando de rodovias antes, o setor é o mesmo, a ANAS, que é uma empresa pública italiana, assinou no Palazzo Piratini com o governador Sartori, com a empresa gaúcha de rodoviárias, um protocolo, um acordo de cooperação. Empresa gaúcha de rodovias. Sim, empresa gaúcha de rodovias, um acordo de cooperação econômica, tecnológica, para melhorar todo o sistema rodoviário do Rio Grande do Sul. Eu não concordo que a questão da Petrobras, que ela tem que ser privatizada. Os grandes países, como a França, recuperam a questão das estratégias, a própria questão da água, e o Brasil parece quer dar o outro passo. No momento em que o petróleo é algo que aos poucos escassa, o Brasil quer abrir mão de uma riqueza em que ele é autossuficiente e quer entregar para quem? Não sei, eu discordo disso. Penso que o Brasil tem que manter, essa é uma questão estratégica que acho que até o Bolsonaro concorda comigo. Sim, todo milico é estatizante, todo milico é nacionalista também. Os militares são nacionalistas. Sim. Então, até os militares concordam comigo. São nacionalistas, claro. Bom, eu acho que tem uma preocupação muito grande em construir o futuro, e esse é um dos elementos mais importantes que a gente tem aqui pela nossa frente. E realmente a gente está trabalhando agora, a gente já tem um evento quinta-feira que eu convido a todos para estar falando sobre inovação. Então, vamos construir um futuro, um pacto pela inovação. Eu acho que talvez seja uma solução para termos uma concorrência melhor, empresas melhores e uma sociedade melhor também. Rapidamente, vem aí a Copa, um momento em que o país revela um pertencimento glorioso. Tem um aspecto que para mim é muito rico, é mostrar que esses meninos
de famílias humildes, dos bairros mais pobres, uma vez motivados e disciplinados, realizam façanhas, o que prova o poder da educação. Então, dentro desta Copa, eu gostaria que a imprensa, as agências de propaganda, pegasse esse filão, que é um momento de pertencimento e de revelação, que um país unido pode realizar muito. Muito bem. Bom, tem uma frase que eu pratico e gosto muito dela, de Anton Chekhov. Cantas tua aldeia, que cantarás o mundo. E eu quero cantar a minha aldeia, Marau, a minha cidade natal, que a partir do dia 8, agora sexta-feira, até o dia 10, domingo, Cônsul Nicola, realiza a 9ª edição do Festival Nacional do Salame. Um produto muito importante da tradição italiana que fez a história da nossa cidade. Então, cantando a minha aldeia, a minha cidade, eu quero convidar a todos, inclusive a você, Paulo Sérgio, para lá estar. É um prazer. De 8 a 10 de junho agora. Não. Todos. Maravilha, Obrigado. estarei na Fena Doce agora, dia 7, então. lá em Pelotas. Meu ponto final vai no sentido da discussão que a gente estava tendo antes sobre direita, esquerda. Eu acho que realmente a direção é mais liberdade para o cidadão e menos Estado. E está chegando realmente o período eleitoral aí. Thomas Sowell tem uma frase fantástica, ele costuma dizer que quando o eleitor pede o impossível, somente os mais mentirosos se elegem. E por isso nós precisamos também saber o que nós pedimos para os políticos. Muitas vezes nós pedimos demais, queremos que nos dê toda a proteção, interfiram demais na nossa vida e no fim das contas a gente acaba elegendo pessoas que não vão ter como cumprir aquilo com o que ela se propõe. Nós precisamos pensar, portanto, muito sobre o papel do brasileiro, do eleitor, nessa eleição que vem aí à frente. De aniversário, no último sábado, José Nádia Anime da Silva, Presidente União, Samuel Silveira, do nosso hotel glorioso lá de Viamão, né, que foi um grande lance, né? O lançamento foi o hotel da Copa do Equador. O general Luiz Edmundo Maia de Carvalho, tu que gosta tanto de general, coronel, agora tu aderiu aos generais, é um coronel que agora eu tenho relações de família, amores com os generais. Desembargador Paulo Afonso Brum Vaz, a Maria Inês Pila Vilela, Ana Carolina Fournier, que coincidentemente é minha sobrinha, o Mário Petec, de aniversário, o desembargador Marco Aurélio de Oliveira estava de aniversário no último domingo, o juiz João Carlos Bona Garcia, o Celso Amorim, teu amigo, Celso Amorim também, esse homem que orgulha vai ser candidato a governador no Rio. O Celso Amorim orgulha Celso Amorim, ele é um orgulho, o pessoal em Israel gosta muito dele, o Celso Amorim. Vai ser candidato a governador do Rio. Vai. Guilherme Socias Vilela, também de aniversário, Fábio Bernardi, nosso publicitário, a Cristina Schetter, de aniversário também, Tereza Cristina Fernandes Meche, a Tereza, esposa do desembargador Meche, Renato Marcília, o DJ Cassiá, o Pedro Bichineto, entre tantos aniversariantes. DJ Cassiá não é o Cassiá. Não é o nosso Cassiá jogador. E hoje, deputado federal, Seu Moreira, o desembargador federal Nilson Paim de Abreu, o desembargador Constantino Lisboa de Azevedo, o Lênin conhece todos, a juíza Patrícia. Fiz meu primeiro júri com ele. A juíza Patrícia Estelmar Neto, Francisco Zancampas, o Cláudio Reif Moreira, nosso engenheiro, o Joacir Casagrande Paulo e a nossa colega Vanessa Costa, aqui da Rede Pampa. Hoje eu encontrei no voo telespectadores aí do nosso Pampa Debate, Jornal da Pampa e do Atualidades Pampa, o casal Rodolfo e a Vera me dizendo que a Carmen, também sua irmã, não perde programa, são lá de Novo Hamburgo. Quero agradecer a sua presença aqui, Marcelo Rodrigues, do nosso cônsul que estará aqui amanhã também conosco, Nicolau Pinte, deputado Sérgio Turra. Muito obrigado. Né? Aproveita. Sem dúvida alguma. Exato. Aproveita que daqui a pouco não dá mais. Vocês são eternos convidados aqui. Bem, obrigado. Lênin Streck. Aí. Pô, eu nunca te imaginei numa trincheira diferente de Luiz Coronel. Coisa incrível. E ele? Não, sim, ele agora está na trincheira do Omar Ferri. Por isso, que bárbaro. Ele mudou de trincheira. E o Omar Ferri, inclusive, vai a programa de rádio e fala mal de mim, quer dizer que... Não é possível. Não acredito. Não é no Milton Cardoso. Milton Cardoso, não.
Eu tô um cara legal pra caramba. Foi. Não deixaria o Omar Ferri Eles falar estão mal. mudando o nicho, mas não sabem que santo do Velo, né? Marcelo Barreto, muito obrigado pelo livro, pela dedicatória. Paulo Sérgio Pinto, tua voz é a voz em defesa dos melhores valores, exemplo da TV e sociedade brasileira. Com profunda admiração, um abraço do Marcelo Barreto. Muito obrigado pelo carinho, da dedicatória, do livro, enfim. Não vou te emprestar, Luiz Coronel. É mesmo? Não. Vai comprar. Mas vem ao encontro do novo Luiz Coronel. Do novo Luiz Coronel. Olha o Sérgio, ó. O livro vem ao encontro, não. O Sérgio Tua botando veneno, da ó. Copa do Mundo na Rússia, agradeço. Sentiremos falta da nossa esquadra. Mas hoje teve um jogão que vai influenciar Não diretamente se fala de outra coisa. Itália e Holanda. Itália e Holanda. E Terminou um gol. Postulantes. E o pior é que terminou 1-1. ao título da Copa de Muito obrigado a todos. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Obrigado. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.